Você citou a questão ali da saúde mental e, sempre foi um tema que é muito tabu e hoje em dia a gente vê que é uma situação ali, muita gente tendo depressão, tendo ali problemas relacionados a isso, e hoje em dia até muitos jovens tendo esses problemas. Você falou que vem um veículo para o CAPS-I, através de uma verba ali com o deputado Arilson Chiorato, mas o que que você pensa sobre esse tema e o que que dá para trazer de política pública aqui para nossa realidade de Toledo nesse sentido? Antes de entrar propriamente dito nessa pauta, e de propriamente dita na pauta que hoje também é o Dia Mundial do Sono e também contribui para a saúde mental, eu vou dividir aquilo que eu contei para vocês nos bastidores agora há pouco, que eu acho que é importante e a gente estimula muitas pessoas a resgatar o sonho, né? Se vocês se lembrarem daquele pai, eu sou um filho de um caminhoneiro, viajei a vida inteira com meu pai de carreta. E se vocês lembrarem, há 2 anos atrás, aquele trágico acidente que nós tivemos, do pai e filho que bateram um na traseira do outro aqui em Toledo, e pegou fogo na carreta, infelizmente o Henrique, ele morreu carbonizado, foi queimado porque ele estava com o pé preso na gabine e não conseguiu tirar, né? E todas as vezes que eu passava ali naquela estrada, naquele lugar, eu passo diariamente ali, eu chorava porque aquilo me causou uma dor tremenda. E eu levei isso por bastante tempo. E eu precisava conhecer aquele pai e dar um abraço naquele pai. Porque o abraço ele ajuda a curar muitas coisas. E eu não sei se o abraço era importante para mim ou para o pai dele ou para a família dele, sabe? E ontem, voltando de Foz, eu fui de casa em casa, comércio em comércio, perguntando onde é que morava essa família em Santa Terezinha de Itaipu, até encontrar a casa e do Ademir, né? E fui lá dar um abraço nele. E ele me contou que ele passou por muito tempo, 45 dias, sem dormir, acordado o dia inteiro, a noite inteira, e o que aquilo custou, né, para eles. E foi um momento muito mágico, muito importante, porque eu sentia que eu precisava dar um abraço naquele pai. Por quê? Porque eu sempre fui preocupado com essa questão assim da saúde mental das pessoas, do bem-estar das pessoas, do meu bem-estar, do bem-estar da minha família. E a saúde mental foi uma pauta que eu defendi na minha campanha de deputado lá atrás, para que todos os professores, todos os colégios do estado pudessem ter é, assistente social e psicólogos nas escolas, porque um professor, quando a depressão, a ansiedade, o distúrbio mental, tem que ser atendido na hora, entende? Tem que ter tratamento imediato, tem que ter um acompanhamento dentro das escolas. Porque esse professor, se ele está com a sua saúde mental equilibrada, de qualidade, ele vai se permitir a conseguir enxergar os alunos que possam estar entrando em depressão, que talvez por bullying ou uma outra situação está sofrendo de depressão e está querendo tirar a própria vida, né? Então a gente tem que ter esse atendimento. E aí eu defendi lá já em 2018 como candidato a deputado estadual. E aí depois agora como vereador, né, que assumiu ano passado, ano retrasado um pouquinho, foi uma pauta que nós levamos. A minha primeira agenda no ano retrasado foi visitar os CAPs e me colocar à disposição dos CAPs, entender a realidade do CAPS-I, que é o infantil, o CAPS-AD, né, que é alcoólicos, né, e drogas. Então, assim, o CAPS-2, o ambulatório, para entender como é que está a política pública de saúde mental em Toledo. Porque a saúde mental não pode ser colocada em segundo plano. Ela é prioridade. Você conhece alguém que já morreu por conta da depressão, que tirou a própria vida? Provavelmente cada um e cada uma de nós aí que estão acompanhando conhece alguém, um vizinho, um amigo. As barbáries que já aconteceram aqui, sabe? De pai de família tirar a vida de todos os familiares. Já parou para pensar o que aquela pessoa estava na cabeça dela? A dor? Essa pessoa, quando ela tira a própria vida, ela não quer desistir da vida. Ela quer desistir da dor que ela sente. Então a gente tem que pensar política pública que volte para isso. Por isso que eu falo que tão importante quanto o PIB, Produto Interno Bruto, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nós temos que implantar em Toledo, assim alguns países já colocaram, o Índice de Felicidade. E isso não tem como falar de índice de felicidade, minha gente, se não investir em saúde pública de saúde mental. Aí é demagogia. Aí para tudo. Entendeu? Não, tá errado. Não tem como você fazer um discurso aqui se o outro não tiver implantado sério mesmo, entende?
Então tem que colocar tem que investir em política pública de saúde mental. E aí hoje é o Dia Mundial do Sono. Ai, que data bizarra. Não é bizarro. Quando você não dorme bem uma noite, é uma coisa. Você já trabalha no outro dia cansado, né? Você que é adolescente, jovem, hein? Os jovens, né? Que vai na balada, né? E no outro dia que tem que trabalhar, sabe como é que é. Agora pensa, você 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias sem dormir bem. Você começa a não render mais no trabalho, na família, começa a ficar sonâmbulo, pra lá e pra cá, de atenção, corre o risco de acidente, corre o risco de qualquer outra coisa, de atravessar a faixa aonde não é preferencial, ser atropelado. Bom, vai pensando um monte de coisa, comenta E aí. hoje existem muitos estudos relacionados ao sono que mostram as diferenças, né, nesses casos de quem dorme menos horas para quem dorme as horas suficientes, né? Tem um estudo até de uma universidade americana que eles fizeram testes, pegaram pessoas ali que dormiram na noite anterior 3, 4, 5 horas, fizeram testes ali de memórias, testes cognitivos, e essas pessoas foram as que tiveram os piores resultados. Pessoas que dormiram 6 horas não apresentavam, assim, no olhar, e elas não sentiam, assim, diferença, mas nos testes elas foram melhores do que as outras, mas apresentaram ali pequenas falhas. Pessoas que dormiram às 7, 8 horas apresentaram os melhores resultados, né? Olha Então, só. isso mostra ali a importância, né, de ter uma boa noite de sono, de ter uma constância nisso, né? Isso é saúde mental, não é verdade? Com certeza. E aí, se a comunidade tiver alguma pauta, alguma ideia, e às vezes quiser conversar só no particular mesmo, sabe? Às vezes é um desabafo. Às vezes você que está aí agora, de repente, tá mal, com a depressão, né? Precisa de alguém para conversar. Vai lá no gabinete. Aqui tem um vereador, tem um corretor de imóveis, tem um pai de família e tem um ser humano que se preocupa com o próximo. Às vezes é só uma palavra. Vai lá, tá bom? A gente está à disposição.